Você já se perguntou como faria para montar um PC antigo em 2025? É claro, os valores tendem a ser menor por ser um hardware relativamente simples. E aí pessoal, Gabriel quem fala aqui. E no vídeo de hoje, vou trazer uma reedição completa da série LGA 775. No final, vou atualizar sobre os valores e se vale a pena ou não montar esse PC em 2025. Então fica até o final que tá bem legal. Bora lá! Então, essa é a placa-mãe G31T M7. Ela tem um socket 775, que é compatível com processadores Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, Celeron. Acho que somente esses. Essa placa-mãe tem um chipset da Intel G31 ICH7 e em gráficos contém a GMA 3100, que é integrada no chipset da placa-mãe. Com isso podemos concluir que, mesmo sem a placa de vídeo, vai dar imagem tranquilamente, só que não vai funcionar tão bem quanto uma placa de vídeo. Então, essa placa-mãe conta com a arquitetura Dual Channel DDR2, que suporta até 4 GB de RAM. Contém 4 entradas tipo SATA, para colocar o nosso SSD, e um slot PCI Express X16 para colocar a nossa placa de vídeo. Então, galera, o que vai ser bem importante para a gente montar essa nossa configuração é o socket LGA 775, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso processador, e com essa arquitetura LGA 775 a gente já consegue escolher o modelo do nosso processador. Precisamos da frequência, da quantidade em gigabytes e o tipo de memória RAM específico para colocar aqui na nossa placa. Também temos o nosso PCI Express X16, que vai ser onde a gente vai colocar a nossa placa de vídeo. E aqui temos a nossa entrada tipo SATA, para a gente colocar o nosso SSD. Instalação concluída, agora eu vou ensinar vocês a baixar o Windows e colocar no seu PC. Vocês vão precisar de um pendrive de no mínimo 8 GB e um outro computador. Então pessoal, para colocar o Windows 10 no seu pendrive, a maneira é muito simples. Você vem aqui no navegador e pesquisa Windows 10 Download, clica na primeira opção, baixar o Windows 10, desça até a opção baixar a ferramenta agora. Bom, após baixar a ferramenta, eu aconselho vocês a baixar o WinRAR. Vai vir essa mídiazinha aqui em cima, você clica nela e entra para começar a sua instalação. Após terminar os preparativos, você cria uma mídia de instalação. Aqui você consegue escolher as opções, se você quer em português, qual Windows você quer. Aqui em escolher a mídia a ser usada, você coloca o arquivo ISO e clica em avançar. Então pessoal, depois que tudo tiver baixado, você clica na pastinha do Windows e abre ela utilizando o WinRAR. Depois que carregar, você vai ver que vai aparecer uma pasta nova com a logo do WinRAR. Você abre essa pasta e arrasta os arquivos que está lá dentro para o nosso pendrive. Agora é só esperar mover os arquivos. Bom, transferência concluída, a gente vai pegar esse pendrive e colocar no outro PC para fazer o boot do nosso sistema operacional. Então pessoal, aqui na BIOS, você clica em Advanced Setup, desce até a opção Hard Disk. Aqui em Hard Disk, você inverte o drive. Você coloca o SSD na segunda opção e o USB na primeira opção. Você clica ESC para voltar à tela inicial e vai até essa opção Save. Aí é só clicar no OK e pronto, vai iniciar a instalação do Windows. Bom pessoal, ao inicializar, é normal ficar nessa tela preta com um pontinho piscando por uns 10 a 15 minutos. Após isso, é só vocês seguindo o passo a passo a seguir. Então pessoal, ao tentar inicializar o Windows, pode acontecer de aparecer esse erro aqui e eu vou ensinar para vocês como resolver. Você clica em Shift F10 ou F11 para abrir o prompt de comando, digita a palavra regedit, aí vai abrir essas pastas do computador. Ao abrir essa pasta, você vai em Local Machine, clica em System, vai até a opção Setup, clica em Status e vai nessa primeira opção, Shield. Depois disso, você vai na opção setup.exe e na opção dados de valor, você apaga o número 1 e coloca o número 3 e dá OK. Agora você fecha todas as abas e o Windows vai inicializar automaticamente. Eu comprei esse processador na AliExpress e saiu por apenas R$20. Vale muito a pena se você tiver uma placa igual a essa.
Ele veio muito bem embalado e com uma pasta térmica de brinde. Demorou cerca de uns 7 dias para chegar. Foi bem rápido, visto que antes eu comprava na AliExpress e demorava um mês ou mais. Agora eu vou trocar o processador e colocar no gabinete. Então, pessoal, esse gabinete estava junto com essa placa. Eu fiz algumas modificações nele e uma limpeza para colocar as peças novas. Futuramente eu penso em pegar outro para dar uma cara nova. Bom, agora a gente consegue ver as alterações. De processador, tá o nosso novo processador quad-core Q9400 de 2.66 GHz. Também tem o nosso SSD, a memória RAM ainda tá 3 GB que eu não fiz o upgrade. Mas é isso, por enquanto tá reconhecendo bem e vamos ligar para ver como é que tá. A fonte que eu estava usando tem 230 watts, que seria bem abaixo do que precisaríamos para rodar a configuração. Com a placa de vídeo é recomendado que use 300 watts, mas o processador que tem 95 de TDP, por isso decidi pegar essa fonte de 500 watts. É melhor sobrar do que faltar, né? Em conexões, temos 4 conectores de energia SATA, 2 conectores de energia IDE, um auxiliar ATX 4+4 pinos para fazer a alimentação do processador, um PCI Express 6+2 pinos para fazer a alimentação de uma placa de vídeo. Lembrando, isso a gente não vai usar, não precisa. E um cabo de alimentação da placa de 20+4 pinos. Essa fonte vem com cabo de força tripular e me custou na faixa de R$160. Você consegue achar ela mais barata se for garimpando pelas lojas. Lembrando, ela não tem 80 Plus. Bom, eu achei a fonte muito bonita visualmente, ela é bem silenciosa. E eu até estranhei quando liguei porque a outra fazia muito barulho. Como falei anteriormente, ela não tem 80 Plus, então provavelmente não entrega total eficiência, mas creio que vai funcionar bem para fazer a alimentação dos componentes. Os cabos dessa fonte são bem maiores que os da fonte anterior, o que vai facilitar na organização quando tiver outro gabinete.
Com os drives instalados, vale lembrar que os últimos drives dessa placa é de 2018. Como vocês puderam ver aí no vídeo, eu conectei o cabo VGA do monitor na placa-mãe em vez de conectar na placa de vídeo. Mas depois de alguns minutos eu percebi e troquei. Essa é a GT 610, ela tem 2 GB de VRAM DDR3, possui resolução máxima de 2560 por 1660, possui uma entrada DVI, uma entrada HDMI e uma entrada VGA. Essa placa consome por volta de 29 watts e é recomendado que use uma fonte de no mínimo 300 watts. Eu comprei na Pichau e para esse PC eu creio que vai servir bem. Agora a gente vai testar nos jogos e vamos ver se essa placa vai ter um bom resultado. Então pessoal, baixei LoL e Valorant para testar o desempenho do PC. De primeiro jogo entrou, mas agora tá dando um erro de sem conexão à internet. Eu achei que o problema era os jogos da Riot, pois tenho esse mesmo problema de conexão no meu notebook quando vou abrir algum jogo da Riot. Mas no PC, quando abre a Steam, também estava tendo esse mesmo problema de conexão. Eu faço ponte do notebook para o PC utilizando um cabo de rede, já que o modem fica bem distante. Não sei se esse pode ser o problema, pretendo comprar um adaptador USB para Wi-Fi e quando tiver com ele em mãos, vou trazer os testes em jogos. Eu joguei um pouco Valorant antes de voltar a ter esse problema e apesar de estar com 3 GB de RAM, rodar com tudo no baixo e ter alguns lags, creio que aumentando a memória RAM vou conseguir jogar tranquilamente. Essa é a memória RAM da Kingston de 2 GB DDR2 com até 800 MHz. Comprei no Mercado Livre e me custou R$ 36. Instalei ela no PC e funcionou perfeitamente. Creio que nas memórias não vou precisar fazer mais nenhuma alteração. Pessoal, queria saber se tem algum problema usar as memórias de tamanho diferente ou se isso não interfere em nada. Esse é o USB Wireless da Multilaser. Ele tem uma taxa de 150 MB e USB 2.0. Na embalagem vem um USB e um CD com os drivers, mas assim que coloquei no PC, reconheceu tranquilamente. Vi que resolveu o meu problema de conexão que estava tendo via cabo. E esse upgrade é bem importante porque agora podemos prosseguir com o vídeo testando os jogos no LGA 775 DDR2. Esse é o KPVR da Knup. Ele tem um tamanho de 120 mm e gira a 1500 RPM. Ele é recomendado para processadores com TDP de 65 watts, mas decidi usar no meu Q9400, ele tem um TDP de 95 watts, porém tem um clock baixo. Esse cooler me custou R$ 36 no Mercado Livre. Sobre o cooler, eu acabei vacilando na hora de comprar e não olhei as especificações. Ele é bem inferior se comparado ao que já estava no PC, mas vou colocar mesmo assim para ver qual a mudança no desempenho. Após alguns testes, vi que teve um aumento de temperatura que fica na média de 4 graus acima se comparado ao cooler anterior. Bom, mas tem LED. O link dos produtos vão estar aí na descrição. A memória RAM funcionou bem e agora podemos usar 100% do que essa placa pode entregar. O cooler não foi tão eficiente, visto que subiu um pouco a temperatura, mas vou manter e ver como ele se sai nos jogos. O USB Wireless se saiu bem, porque a conexão via cabo estava caindo a todo momento e com esse upgrade a conexão está se mantendo um pouco mais estável.
o Valorant teve em média 20 a 40 FPS com tudo no baixo. Até que se saiu bem, visto que é um PC DDR2. Travou algumas vezes, mas em um contexto geral até que funcionou bem. Eu tive alguns problemas quando estava testando, porque além da net ruim, estava dando um problema de 100% na memória RAM. Então eu tive que fechar tudo em segundo plano, inclusive o MSI Afterburner. O LoL teve em média de 30 a 40 FPS, com os gráficos tanto no médio quanto no baixo. O jogo foi bem até, se seu foco é jogar LoL, eu creio que pode ir nesse PC sem problemas. Parando o vídeo agora para dizer que o canal está com um servidor no Discord. Lá podemos jogar, compartilhar os setups e montar diversas configurações. Eu vou deixar o link aí na descrição. Entra aí e manda seu setup. Então pessoal, essa configuração que estamos testando tem um quad-core Q9400, 4 GB de RAM DDR2, um SSD de 120 GB, uma fonte de 500 watts e a placa de vídeo GT 610, com 2 GB de RAM DDR3. Agora vamos voltar aos jogos. Eu não olhei a média de FPS do Roblox, mas visualmente falando rodou bem. Simplesmente entrei e joguei sem nenhum problema. Teve alguns lags no começo, o que é normal acontecer, mas depois de um tempo no jogo foi parando. Para finalizar, eu testei o Rocket League. Ele demorou um pouco para entrar, talvez por ser a primeira vez, e teve um bom resultado. Ele rodou no alto com alguns lags, mas para jogar no baixo ou no médio eu percebi um bom desempenho. Embora não saiba jogar, achei bem divertido e não tive problema algum com o jogo. Teve 2 jogos que eu tive problema, dentre eles o GTA V e o Fortnite. O GTA V eu pretendia testar, porém tive um pequeno problema de armazenamento, porque o jogo requer 120 GB de espaço e eu tenho um SSD de apenas 120 GB. Apesar desse problema, eu tenho quase certeza que o GTA V roda nessa configuração, pois na época é compatível com configurações similares, rodando tudo no mínimo, e também já vi teste nessa mesma configuração. Obviamente se rodar é com uma configuração mínima, mas já é alguma coisa. O Fortnite, em teoria, era para funcionar de boa, mas tive um problema que ao iniciar o jogo, ele fechava e inicializava a Epic Games. Cheguei a pesquisar o possível problema para tentar solucionar, mas nenhuma das dicas funcionou para mim. Então assim como GTA V, os testes nesse PC continuam um mistério. Então pessoal, a maioria dos jogos foi bem no PC. Tive um problema de armazenamento com o GTA V e o Fortnite que estava dando problema para iniciar, até mesmo no meu Nitro 5. Então o problema não necessariamente foi o PC ser fraco. Teve uns jogos que eu testei que rodou tão mal que eu nem tive vontade de colocar no vídeo. Eu decidi não usar o MSI Afterburner em alguns jogos para não prejudicar o desempenho do PC. E todos os jogos foram testados na resolução 1920 por 1080. Para quem não lembra, esse foi o PC que eu montei. Na época, o custo total foi R$500, mas vale lembrar que eu já tinha a placa-mãe e o gabinete. Como eu queria fazer uma comparação justa, eu estimei o valor dessas peças pesquisando e incluí no orçamento. Agora, vamos ver quanto esse PC custaria hoje em dia. Processador, R$20, placa de vídeo R$259, a fonte está em R$183, memória RAM em R$32 e SSD em R$114. O total sem a placa-mãe e o gabinete é de R$608. Se eu fosse incluir o valor estimado da placa-mãe e do gabinete, o preço final passaria dos R$750. Ou seja, esse PC ficou bem mais caro. Isso prova que nem sempre peças antigas barateiam com o tempo. Às vezes, elas acabam valorizando porque ficam mais raras no mercado. Agora, vem a grande pergunta: será que ainda vale a pena investir em peças usadas para montar um PC game baratinho? Se você curte nostalgia, pode ser um desafio legal, mas se o objetivo é custo-benefício, provavelmente não compensa. O mercado de hardware é muito influenciado pelo dólar e pela disponibilidade das peças. Quando um item se torna raro, o preço pode disparar, e foi exatamente isso que aconteceu com esse PC. Hoje, talvez seja mais vantajoso investir em kits Xeon ou até mesmo em processadores mais modernos de entrada. Aqui finaliza o vídeo. Se você gostou, deixa o like para me ajudar e inscreva-se para receber novas atualizações. Muito obrigado e até breve.